Cuidado integral, interdisciplinar, humanizado e ético em enfermagem no cenário do cuidado paliativo e do luto. Consideramos como paciente terminal a pessoa cujo estado de saúde está tão prejudicada que não há mais nenhum tratamento curativo para a recuperação de seu bem-estar. A doença não está respondendo mais a nenhum tratamento convencional e é sob o ponto de vista de um paciente acometido por um câncer incurável que iremos esmiuçar desde a revelação do diagnóstico até os momentos finais desse paciente. Não é fácil informar o diagnóstico de doença ao paciente e isso também se estende, lógico, aos familiares e amigos. Então precisamos ter uma cautela maior e uma segurança perante o paciente, que na maioria das vezes, mesmo fingindo que não percebe a gravidade da doença, ele percebe mudanças sutis à sua volta. Mesmo que de forma silenciosa e gestual, partindo de seus familiares e equipe de saúde, e quando este paciente é informado com clareza, respeito, acolhimento, ele se sente mais seguro. Ele vê ali que não está sozinho e que toda a equipe médica está ali para ajudá-lo, que juntos eles vão enfrentar o que vier pela frente, buscando assim conduzir as melhores formas possíveis de alívio e cuidado. O apoio de todos os profissionais que atuam numa equipe interdisciplinar é necessário, e mesmo que muitas pessoas não saibam ou acreditem que o enfermeiro atua somente nas práticas técnicas, cuidando única e diretamente do corpo deste paciente, está enganado. Pois promovendo o atendimento holístico, nós, enfermeiros com conhecimentos e habilidades profissionais, podemos intervir junto ao paciente e sua família, buscando reestruturação emocional diante dessa situação de perda e de luto iminente, oferecendo nossa escuta de forma empática e assim criando espaços para que o paciente possa expressar suas vontades e opiniões, pois cada fase psicológica vivida na doença terminal não segue uma ordem pré-estabelecida, visto a individualidade subjetiva, mas essa é uma realidade de qual cada paciente vivencia. A força que este paciente precisa em cada fase do processo de cuidado paliativo, como a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, deve partir tanto de seus íntimos amigos e familiares, como de nós, enfermeiros humanizados que somos, desempenhando nosso papel essencial no amparo físico e no emocional, auxiliando também os colegas de equipe de saúde no que tange a angústia, a tristeza diante da previsível perda deste paciente, nos lembrando que o morrer faz parte do processo da existência e permeia a vida de todos nós. A orientação à família a respeito desses altos e baixos que serão vividos pelo paciente e as possibilidades de recursos terapêuticos auxiliando as dores físicas, o medo e a insegurança fazem parte de todo o processo integral desse cuidado, fazendo com que cada profissional da equipe se sinta importante no fim da vida desse paciente, o ajudando a encontrar razões para existir frente à finitude, reatando o laço e desfazendo o nó. E ali, diante de nossos cuidados, há um ser que, mesmo com um corpo doente e sem responder aos tratamentos, existe em sua subjetividade e continuará existindo no coração daqueles que o amam. Morrerá, então, em paz aquele que conseguir se reconciliar com a vida e a cada enfermeiro que se afetar positivamente, buscando sempre a excelência no atendimento. Será luz no caminho tortuoso e trará no coração a certeza que toda vida vale a pena, e ali estaremos de prontidão até o último suspiro do paciente. Os cuidados paliativos são considerados pela OMS uma abordagem que tem como objetivo a melhora da qualidade de vida dos pacientes, sejam eles idosos, adultos e crianças, e de suas famílias, quando enfrentam problemas associados a doenças com risco de morte, através da prevenção e alívio dos sintomas e do sofrimento. Os cuidados paliativos abrangem também as necessidades de atenção psicossocial e de apoio espiritual dos pacientes e suas famílias, em especial quando esses se encontram em fases avançadas ou terminais das doenças, sem possibilidade de cura. Quando a prática da atenção
paliativa é focada no cuidado do paciente e não da doença, sendo ofertada desde o diagnóstico, podendo melhorar a qualidade de vida e sua capacidade de lidar com a situação de maneira eficaz. Nem todo paciente que é submetido a cuidados paliativos está em fase terminal. Às vezes, é uma doença crônica que precisa de atenção redobrada. De acordo com o Atlas Mundial dos Cuidados Paliativos, a equipe multiprofissional reafirma os princípios que regem ele, que são proporcionar o alívio da dor e outros sintomas angustiantes, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, não ver com a intenção de nem apressar e nem adiar a morte. A integração dos aspectos psicológicos e espirituais da assistência ao paciente é essencial, não esquecendo da família, que também precisa de apoio psicológico ativamente, quanto até a possível morte do paciente. Também é indispensável usar uma abordagem de equipe para atender às necessidades do paciente e de seus familiares, incluindo aconselhamento de luto, se indicado, melhorar a qualidade de vida e também poder influenciar positivamente o curso da doença. O Brasil vive um franco processo de envelhecimento populacional que acompanha do avanço tecnológico da segunda metade do século XX no campo de medicina diagnóstica, fez com que muitas doenças se transformassem em crônicas, levando à longevidade dos seus portadores. Essa realidade reverbera no cotidiano do Sistema Único de Saúde, o SUS, com pacientes fora da possibilidade de cura que lotam serviços de saúde, recebendo assistência focada na terapêutica curativa com métodos invasivos e de alta tecnologia. Essas abordagens, ora desnecessárias, consideradas excessos terapêuticos, levam ao aumento do sofrimento e dos sintomas físicos, psíquicos e sociais, muitas vezes desconsiderando ou ignorando o ponto de vista do tratamento pelos médicos e pela equipe de saúde, sendo a dor o mais dramático. O SUS enfrenta grandes desafios para essa nova etapa. A singularidade dos cuidados paliativos demanda um debate de todos os setores envolvidos, baseando-se no propósito pelo Movimento Internacional dos Cuidados Paliativos e que nas últimas décadas preconizou uma atitude de total empenho e valorização do sofrimento e da qualidade de vida como objetivos de tratamentos e de cuidados ativos organizados. A OMS recomenda que os cuidados paliativos sejam integrados ao plano terapêutico, desde o diagnóstico até mesmo no controle de sintomas e na promoção de uma qualidade de vida ativa e O autônoma. luto é compreendido pela literatura psicológica como uma reação por perdas significativas. Para Freud, luto é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar desse ente querido, como o país, a liberdade, o ideal de alguém, e assim por diante. Já para a psicanálise, desde que o luto seja superado, ele não é considerado uma condição patológica, mesmo que grandes mudanças no estilo de vida de quem o vivencia, tal como a perda de interesse por atividades do cotidiano e pelo convívio social. Cada indivíduo reage ao luto de forma distinta, variando de acordo com sua estrutura emocional, suas vivências e sua capacidade para lidar com perdas. É fundamental que esse processo de luto seja vivenciado até que ele seja superado, para que a dor da perda não fique reprimida e se manifeste posteriormente como algum outro sintoma. Esse é um processo lento e sua melhora é gradual, com período de duração variável para cada pessoa. O profissional da enfermagem, diante da morte de um paciente, deve estar pronto para, além de enfrentar seus medos e suas dores, eles devem oferecer apoio aos familiares nesse processo de luto, além de respeitar seus costumes e crenças. Antropologicamente falando, a morte sempre suscitou representações e práticas de uma diversidade inigualável. Cada cultura possui sua forma distinta de interpretar e lidar com ela. Isso se dá devido ao fato do homem ser
o único ser vivo consciente de sua própria morte. A finitude da vida gera necessidade de consolo, que pode ser apresentada de diversas formas, como a religião, que consola os enlutados, a arte, que busca mostrar a finitude da vida, apesar de desejar a imortalidade e a juventude eterna, e a filosofia, que almeja colocar em palavras o significado da morte. A legislação que rege os cuidados paliativos no Brasil define que os cuidados devem estar disponíveis em toda a rede pública, desde a atenção básica, domiciliar, ambulatorial, hospitalar, urgência e emergência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que define que cuidados paliativos consistem em assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que tem como objetivo a melhora da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida. A Lei nº 17.292 garante aos pacientes paliativos, ou seja, pessoas com doenças sem possibilidade de cura, a atenção e cuidado integral da saúde, promovendo o alívio da dor e de outros sintomas, cuidando não só da saúde física, mas também espiritual. A bioética é uma área do conhecimento que trata fundamentalmente da área da saúde, da vida, da morte, levando em consideração valores e princípios morais. E no momento que introduzimos de maneira mais presente a questão da bioética no senso mais amplo nos cuidados paliativos, alargamos as possibilidades de discussão do cuidado, que transita no terreno da filosofia, da antropologia, psicologia, etc. E isso tem um significado extraordinário, porque amplia a questão do cuidado com os pacientes para uma visão de mundo, onde o foco não é a cura da doença, mas o cuidado integral, baseado nos princípios fundamentais de autonomia, garantindo o direito do indivíduo decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e sua vida, e sempre que possível com autorização do mesmo para a realização de qualquer procedimento. E aí podemos fazer uma ponte com as diretivas antecipadas de vontade, que se trata de desejos previamente manifestados pelo paciente, expressando a sua livre e autônoma vontade de não receber tratamento, que não traga benefícios de recuperação, logicamente como em casos de doenças terminais, ou até mesmo a solicitação de alta hospitalar, pois também se trata de um direito preservado que garante a autonomia do paciente morrer em casa, junto aos seus familiares. Lembrando que nessas diretivas só não é permitido solicitar a eutanásia, pois é crime segundo o nosso Código Penal. Por muitas vezes o princípio da autonomia não é totalmente respeitado, principalmente quando a família não se encontra esclarecida e acredita que, concordando com a vontade do seu ente, em partir serenamente, eles estarão abrindo mão desta vida. Por isso é tão importante nossa comunicação e cuidado com todos os familiares. A beneficência, como bem diz a palavra, diz respeito à nossa obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o risco e ou dano ao paciente, ou seja, fazer o bem. A não maleficência, com respeito a ações que visem causar menos prejuízos ou danos à pessoa, evitar o mal sempre com a máxima: primeiro, não fazemos o mal, depois buscamos todo o bem possível. E, finalmente, o princípio de justiça, que perpassa por questões referentes ao exercício de cidadania e busca garantir a distribuição justa, equitativa e universal dos direitos e recursos, como, por exemplo, a distribuição de leitos hospitalares, utilização de hemoderivados e outros. Diante de um processo de decisão, devemos reconhecer o valor da vida humana e buscar ações que garantam o cumprimento dos princípios citados, a fim de garantir um cuidado digno. Citando um aforismo muito usado na área de saúde, dizemos que curamos às vezes e confortamos sempre. E é simplesmente este conforto que nós, como enfermeiros, devemos proporcionar ao paciente, não acrescentando dias à sua vida, mas vida aos seus dias.